Ei, Psyu! E se eu te dissesse que na década de 60, um cabal de judeus marxista criou uma nova ideologia e se infiltrou nas instituições culturais, financeiras, educacionais e até mesmo religiosas? Por quê? Para destruir a cultura ocidental por dentro e dar espaço para o surgimento de uma nova ditadura do proletariado, ideologia nefasta esta que eles nomearam de marxismo cultural. Parece impossível? Loucura? Teoria de conspiração? É por isso que é. E esse episódio, na verdade, não é sobre o marxismo cultural, mas sobre teoria crítica. Se você chegou até aqui, agora é tarde demais para recuar e prepare-se para a sua doutrinação. Esse é o 13º episódio do CUT. Eu sou o camarada Chinelo Eu sou o companheiro Rola. e hoje nós vamos falar sobre a relação entre teoria crítica com foco na crítica de Adorno à indústria cultural e sua relação com o paracinema. Esse é o nosso segundo episódio teórico, depois do primeiro episódio teórico não ter sido particularmente bem quisto, mas com alguns comunistas, não importa o quão miseravelmente falhou da primeira vez, a gente continua tentando até dar certo. Vai, Lenin! Tecnicamente, o episódio teórico, por definição, dá certo. Então, se o primeiro episódio teórico não deu certo, é porque ele não era um episódio teórico de verdade. Ah, nada como definições. Esse vai ser o de verdade, a não ser que ele não dê certo. Então, é isso. Mas então, Mas sim, o que é marxismo cultural? como a gente colocou isso no título, então, pra gente não ser marcado como conteúdo enganoso, a gente vai dar uma breve introdução sobre o que é marxismo cultural. Marxismo cultural é uma teoria da conspiração. Tipo a Terra plana, É as tipo a vacinas Terra causam plana. autismo, os Illuminati, os fetos abortados na Pepsi, os índios queimaram a Amazônia, os índios com a ajuda do Leonardo DiCaprio queimaram a Amazônia, E as ONGs. e as ONGs, não esqueci das ONGs. É. Maldito Leonardo DiCaprio com os índios e caboclos queimando. Usando as ONGs pra queimar a Amazônia E agora o Pantanal. e o Pantanal. O Covid é uma estratégia da China, dos A Estados Unidos, arma biológica da China arma biológica. para destruir a economia ocidental e interferir nas eleições americanas. Esse é muito God. O É. Mark Zuckerberg é um. Qual é aquela porra? Reptiliano? Reptiliano. Esse É, ele é discutível. é só um ciborgue. Android, provavelmente, mas ainda. Que outras? Tem alguma teoria, tipo, real BR, assim? Getúlio Vargas não se suicidou. Niobe vai resolver a economia brasileira. Isso não é nenhuma teoria da conspiração, velho. Isso é um conto da carochinha. Acho que são essas, né? Foda-se. É. Escorra. Vamos explicar brevemente o que é marxismo cultural. Marxismo cultural é uma teoria da conspiração, como a gente falou, de que a escola de Frankfurt adentrou em diversas instituições e as corrompeu por dentro para poder estabelecer, com sua ideologia, uma ditadura do proletariado. E que ideologia é essa? O que você quiser. Tem alguma coisa que você não gosta do marxismo cultural? Mulher com pelo na perna. Marxismo cultural. Negro sentando do seu lado no ônibus. Marxismo cultural. Futebol sendo cancelado por causa do Covid. Marxismo cultural. Aquele sachezinho de ketchup que você rasga, mas só rasga a pontinha e não sai o ketchup. Marxismo cultural. Não, mas falando sério, companheiro Rola, Diga, suponhamos, camarada. suponhamos que você fosse um comunista e você quisesse instituir valores culturais na sociedade que pudessem trazer à tona de maneira natural, uma ditadura do proletariado. Que valores seriam esses? Por exemplo, assim, no topo da sua cabeça. Eu acho que ateísmo, claramente. Homossexualidade, difícil. Transexualidade, porque tudo a ver, proletário e transexualismo. Luta de classe não, assim. Não. Hum, Ódio ao cristão. ódio ao cristão é sempre importante. Ódio ao cristão. Antiteísmo. Não só ser ateu, você tem que ser antiteísta. A questão não é ser antiteísta, é ser anticristão. Porque você pode ser muçulmano, contanto que você odeie cristãos. Ou judeu também, né? Claramente. Eu acho que, Existência do mais-valia. se eu realmente quisesse fazer uma ditadura do proletariado, eu faria alguma coisa tipo. Deixa eu pensar. Movimento feminista, sem dúvida. Realmente, eu acho que não é com ideologia materialista, conflito de classes, mais-valia.
Materialismo O, histórico é tão século XIX, cara. ou qualquer uma dessas coisas, necessidade de repartição dos meios de produção. Não, tudo isso é ineficiente comparado a fazer o filme dos Caça-Fantasmas só com mulheres. Claramente, a via mais eficiente para você chegar em uma ditadura do proletariado é fazer um filme dos Caça-Fantasmas só com mulheres. Se eu fosse realmente, do fundo do meu coração, fazer alguma coisa para que a sociedade se transformasse numa ditadura comunista, o que eu faria é videogame. Mas que tipo de videogame? Videogames violentos. Tem E quem arminha, seria o protagonista desses videogames? homens brancos. Não, tenta de novo. Homens negros. Não. Mulheres negras transexuais? Agora sim você é um grande marxista cultural. Você Obrigado. está pronto para minar a cultura ocidental de por dentro. Com licença, eu preciso beber minha vodka agora. Lenin. Finalmente colocando mulheres nos videogames, nós vamos conseguir minar a cultura ocidental. Negras transexuais. Negros. E filme super-heroína. Você começa devagar, você põe um filme super-herói, aí depois filme super-heroína. Aí sim você está finalmente implantando o marxismo do jeito certo. Como um filme da Mulan. Algo mais marxista do que um filme sobre uma mulher em uma sociedade feudal que oprime. Então ela decide lutar por essa mesma sociedade contra inimigos que querem destruí-la, inclusive seus meios de opressão, para assim manter-se oprimida. Tem algo mais marxista do que isso? Poucas. Empoderador. Se você olhar no segundo livro do Capital, o terceiro capítulo tá lá, velho. A necessidade do filme dos caça-fantasma com mulheres. Claramente. Tá escrito que enquanto negros não forem empoderados, enquanto o índio não for empoderado, enquanto não tiver Bolsa Família, não vai E ele existir. especificamente tem uma nota. Empoderamento significa a existência deles em mídia. Até bota depois. As condições materiais do grupo não importam. Ele pode estar fugido, mas enquanto ele estiver aparecendo em mídia, ele estará empoderado. Especialmente se essa mídia não for produzida pelo próprio grupo. Porque afinal, Chinelo, todo bom marxista sabe, todas as dificuldades humanas, elas podem ser resumidas no marxismo. Mas falando sério, se você realmente lê o que as pessoas que acreditam em marxismo cultural falam, é essencialmente isso. Tá? O que eu acho mais incrível nisso é como eles acreditam que a escola de Frankfurt se infiltrou para a propagação desses ideais e que eles não podem ter surgido naturalmente, como os movimentos civis. Não eram os negros se rebelando contra a sua condição de vida, eram os judeus marxistas que implementaram essa ideia neles e não havia nada de errado e eles decidiram se rebelar porque estavam sendo controlados. O feminismo não tinha nada a ver com qualquer forma de opressão que as mulheres podiam estar sofrendo. É por causa de homens judeus marxistas alemães que conseguiram implementar essa ideia de que elas tinham que trabalhar. É interessante até, né, porque o marxismo cultural é tão eficiente, mas tão eficiente, que ele gera o feminismo antes da sua própria existência, antes da existência do marxismo cultural. É, um negócio assim de louco. A primeira onda do feminismo, o que 100 anos antes da escola de Frankfurt, foi gerada pela escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt é tão eficiente que já tinha sufrágio universal na Alemanha quando ela surgiu para implantar o marxismo cultural. É um negócio assim incrível. Mas então, meu caro camarada Chinelo, eu acabei de ver um vídeo aqui, só o thumbnail. É do Padre Paulo Ricardo. Marxismo cultural e a Revolução Cultural. O fascismo e o marxismo cultural tem uma foto de Hitler. Outro grande marxista, camarada Hitler. Ele e aquele companheiro Stalin se davam muito bem, né? Isso. Mas sim, grandes Grandes marxistas. marxistas. Nossa, eu tô, por um lado, eu tô muito curioso pra ver mais do que esse cara vai falar, por outro lado, o vídeo tem 1 hora. Ah, meia hora se você ver velocidade 2. Na descrição, o marxismo gerou dois filhos, o fascismo e o marxismo cultural. Cada um deles com uma proposta bastante clara para chegar aos seus objetivos de dominação. Os comentários, infelizmente, estão desativados. Ah, Padre Paulo Ricardo. Isso é coisa de covarde. Isso é coisa de covarde. Pra É. cacete. Vê se Jesus desativava o comentário. Não desativava o comentário. Jesus multiplicava os comentários. Isso é jogar merda no ventilador e abrir um guarda-chuva. Se você vai jogar merda, você tem que experimentar a merda. É assim, apertar o botão da bomba atômica e se esconder no abrigo. Isso é um covarde. Eu gosto da forma como eles. A maior parte dos discursos mais
Acho que a palavra é estruturado, porque bom não é, né? A maior parte do discurso estruturado que essas pessoas tentam fazer. A primeira premissa, na verdade, é que a ideia e o uso da palavra marxismo e marxismo cultural vai além do Marx e vai além das ideias de Marx ou as ideias que ele tenta desenvolver, tipo o materialismo histórico ou dos modelos de sociedade. Porque É um eles além que deixa eles pra trás, né? absolutamente. Eles querem literalmente socar tudo ali, velho. Tipo, tudo. Maconha, marxismo cultural. Não Isso. escova os dentes antes de dormir, marxismo cultural. Não, e é legal que você pode se perguntar, então, quem são os marxistas culturais? Também quem você quiser, porque é tão vago que assim qualquer ideia progressista é jogada lá dentro. Por exemplo, o feminismo é colocado como marxismo cultural de maneira absolutamente aquém de crítica. Você tem, por exemplo, feministas liberais, no caso neoliberais, Hillary Clinton. É feminista? É. Ela também é uma neoliberal. É jogada como se fosse uma marxista cultural. Claramente. E aí, qualquer projeto de esquerda é jogado nisso. Então, são anarquista, marxismo cultural. Você é verdadeiramente um marxista, marxismo cultural. Você tem algum ideal progressista, seja lá qual for, tipo, negros não deviam ser um cidadão de segunda classe, marxismo cultural. Ou talvez a gente não devesse pancar gay na rua, marxismo cultural. Cristãos não são perseguidos no Brasil, marxismo cultural. E aí, o mais legal do marxismo cultural, de ler sobre as pessoas que usam essas coisas de serem marxismo cultural, primeiro, elas claramente não leram a Escola de Frankfurt, pelo menos em sua maioria. Por exemplo, algumas das fontes que a gente usou para pesquisar sobre marxismo cultural, a Conservapédia, que é como a Wikipédia conservadora, Possivelmente ela, terá um episódio de cult sobre Conservapédia. possivelmente, porque é acidentalmente engraçada. Nossa, é muito, muito engraçado. Por exemplo, um dos livros mais influentes da Escola de Frankfurt é Dialética do Esclarecimento, escrito por Max Horkheim e Theodor Adorno, livro esse que eu li para esse episódio. E a Conservapédia, no artigo dele sobre marxismo cultural, é muito interessante que eles citam Dialética do Esclarecimento uma única vez, como sendo um livro muito importante para a Escola de Frankfurt, e a fonte deles é o próprio livro Dialética do Esclarecimento. Sim, grandes fontes. O resto das fontes, em sua maioria, são blogs conservadores que também não citam trabalhos da Escola de Frankfurt. Eles só dão culpa para ela. E outra coisa interessante é por que chamar alguma coisa de marxismo cultural? Porque já existe, se você for um conservador, você provavelmente já tem um estigma contra marxismo, independente do quanto você saiba sobre o marxismo. No momento que você classifica uma ideologia como marxismo cultural, no caso, como um plano da escola de Frankfurt, como o feminismo, você não precisa mais argumentar contra essa ideologia. Você consegue descartar ela a priori a partir do momento que ela é uma falsa crença feita por judeus marxistas tentando dominar a civilização ocidental. E aí você não precisa realmente considerar os argumentos que estão sendo feitos contra ou a favor dessa ideologia, que agora você consegue envenenar o poço. É um grande espantalho. Sim, essencialmente isso. Não tem nem como argumentar contra quais são as ideias, porque essas ideias, como a gente falou, são qualquer coisa. Por exemplo, pensar como o movimento LGBT vai trazer uma ditadura do proletariado, como o feminismo vai trazer uma ditadura do proletariado. O fato que existem vários tipos de feminismo, inclusive o feminismo liberal, que está conformado com o capitalismo. Tudo bem que existe sim feminismo marxista, mas não é só esse que está sendo enquadrado como marxismo cultural. Ou como minorias terem direitos vai, de alguma forma, trazer à tona uma ditadura do proletariado. Apesar que tem gente que acredita em ditadura gaysista, né? Tenho dificuldade de entender o que seria uma ditadura gaysista. Pode nem mais pancar gay na rua que você vai preso. Então. Não, Isso, não, mas de fato, que você sabe o que seria o conceito de uma ditadura gaysista, assim? eu acho que você não pode criticar. Entendi. E quando você diz criticar, você quer dizer tacar bosta, né? De graça. Não, tipo como fazem em igreja, Então discurso de ódio de graça. basicamente. Entendi. Mas assim, eu esqueci, politicamente correto, também, marxismo cultural. Vaga de deficiente, praxis cultural. Sim. Apesar que politicamente correto é um negócio assim tão absurdo, porque, Veganismo, assim, marxismo marxismo cultural. politicamente correto é um negócio que existe tecnicamente tanto para a direita quanto à esquerda.
Se você quer testar isso, você pode ir no grupo da família agora, que provavelmente, pelo menos no meu, tem uma quantidade assustadora de bolsonaristas, quantidade assustadora qualquer coisa acima de zero. E você pode escrever lá, Bolsonaro ama tanto suas armas que toda noite a Michelle usa um 38 como cintaralho para comer o cu dele. E você pode ver como provavelmente, como seus familiares Bolsonaro vão escrever alguma coisa como você não pode falar assim do presidente. Isso é uma posição de politicamente correta. Só é politicamente correto, Chinelo, quando cerceia o meu discurso. Jamais Mesmo contra que eles o não nosso belo reconheçam, presidente. mesmo que Então, eles não de pé para reconheçam. o hino do Brasil. Pois é, mesmo que eles não reconheçam isso como politicamente correto. Mas então, quem são os verdadeiros marxistas culturais? Ninguém, na verdade. Porque ninguém se chama assim. A escola de Frankfurt, que é acusada de ser marxista cultural, eles não se identificam como tal, o termo não foi criado por eles e o campo de estudo deles é nomeado de teoria crítica. O que é outra vantagem para um marxismo cultural, como ninguém se chama, você pode chamar quem você quiser disso. Eu acho que já deu para entender o que é marxismo cultural e o que não era a escola de Frankfurt. Essencialmente, agora a gente chega na parte em que nós realmente falamos sobre o tema do Episódio. que é Teoria crítica e para cinema. para cinema que a gente definiu já no episódio 7. Para cinema que é um termo acadêmico para definir uma variedade de filmes e gêneros que estão fora do que seria considerado mainstream e que tem uma certa legitimidade questionada, como cinema. E teoria crítica é, no caso, uma filosofia social criada pela Escola de Frankfurt, focada especificamente em crítica à sociedade e cultura a fim de desafiar estruturas de poder. O nome crítico, no caso, faz alusão a um contexto pós-kantiano, no caso, em referência a como crítica é usado por Kant, por exemplo, na sua trilogia Crítica à Razão Pura, Crítica à Razão Prática e Crítica ao Julgamento. Só eu acho necessário fazer um pequeno parênteses. Qual? Então, a autora que inspirou esse episódio é a Maica Castellano. Parece que recentemente entrou como professora do programa de pós-graduação em comunicação e do Departamento de Estudos Culturais e Mídias da Universidade Federal Fluminense. Então, Ah, professora, se quiser participar do CUT, por favor, venha, adoraríamos ter você. eu coloquei o nome dela na descrição do último, eu coloco nessa também. Ela tem algumas publicações de nome interessante, que parece que são interessantes. Depois a gente deveria ler um pouco mais da obra dela. Você pode dar alguns nomes? Game of Spoilers. Disputa no consumo da ficção seriada televisiva. Please Come to Brazil. As práticas dos fãs brasileiros do reality show RuPaul's Drag Race. Eu acho que ela pega uma coisa um pouco mais sociológica. Gosto cult. A proximidade velada entre o cinema de arte e a cultura trash. Não é velada essa proximidade, eles são a mesma coisa. Cultura trash é arte. Sim. No caso, como é o nome dela? Maica Castellano. Marca Cação. Isso, No Maica caso, com YK. no caso, eu pensei nesse episódio por causa. Então, tendo em mente agora, mais ou menos, o que é a teoria crítica e o que é o paracinema, eu pensei nesse episódio devido a uma frase que acredito era a tese de mestrado da Maica Castellano, agora a doutora Maica Castellano, Agora, doutora Maica Castellano. doutora Maica Castellano, no qual ela chama o consumo do filme trash ou para cinema como uma forma de entretenimento apolítica. Ela não explica o que ela quer dizer com isso, ela não explica o porquê, ela usa, não é a tese principal do artigo, é uma frase que ela joga no meio do artigo e nunca mais retoma, O famoso falei e sair correndo. basicamente. O Pau no que cu de quem tá lendo. não me incomodaria se logo em seguida, falando sobre fracassos de bilheteria do filme Grindhouse, se não me engano, e aí falando sobre das respostas que tinha da comunidade de Orkut que ela estava pesquisando, no qual um dos participantes acusa essa falha justamente nas as pessoas
no público em geral por ter um gosto idiotizado devido ao consumo do lixo que vem de Hollywood, parafraseando ele, que me parece uma posição política. Não só me parece uma posição política, como me lembrou o Theodor Adorno e Max Horkheimer em Dialética do Esclarecimento, e no livro do Adorno, a Indústria Cultural, que é uma coleta de ensaios sobre o tema, e como uma crítica a essa única frase presente na tese de mestrado dela, o que ela provavelmente colocou sem pensar muito sobre, ou provavelmente estava considerando como apolítico porque não está ligado com participação política em relação a voto, que a gente decidiu fazer um episódio todo sobre. E no caso, ler 2 livros do Adorno e pelo menos 2 outros artigos sobre política para cinema e marxismo cultural e artigos conservadores sobre marxismo cultural. Então, Eu ainda diria que a parte mais que exigiu mais esforço foi ver os vídeos dos cristãos loucos. se reunir para conseguir fazer esse episódio também foi difícil pra caralho. Um pouco, mas a gente no máximo atrasou o quê? Uns 3 dias da data de lançamento semanal do nosso podcast Claro, semanal, por que não? que nunca está atrasado. É, Toda semana. isso. O podcast cult é igual ao auxílio emergencial do governo. Nas fontes oficiais está perfeito. Nunca atrasa. Pois é, e agora, então, justamente para isso, para, digamos assim, refutar o que a doutora falou sobre a política. Aliás, outra coisa, eu acho particularmente estranho o comentário dela sobre a político, porque ele meio que sai do nada e que consumo de mídia ela consideraria como inerentemente político. Assim, se ela estivesse falando só sobre, sei lá, consumo de filmes da Marvel, ela se daria o trabalho de expressar que eles que é um consumo em si apolítico? Você consideraria político? O consumo de filme da Marvel? É. De acordo com Adorno, não. E é por isso que a gente chegou aqui. Pois é, todas essas perguntas e mais a serem respondidas assim que ela entrar em contato com a gente no e-mail podcastcult@gmail.com. Não, nós não vamos entrar em contato com ela. Se você quiser, qual o nome? O quê? É Maica Castellano. Então, doutora, Doutora Maica Castellano. doutora Maica Cassolano, se você quiser direito de resposta, podcastcult@gmail.com. A gente faz um episódio especial só para isso. Acho que a única coisa que me deixaria mais feliz, ligado ao podcast, a única coisa que me deixaria mais feliz do que ela responder É o Pedro Salomão? é o Pedrinho Salomão. Pedinho. Por sinal, o que eu O dizer? cheque ainda não chegou. Cheque ainda não chegou, pediu. E episódio 16, a gente tá com seu livro novo, a gente vai finalmente fazer. Mas então, tendo em mente o que é teoria crítica, a gente acha importante falar. A teoria crítica é composta por vários pensadores, dos quais não necessariamente concordam entre si. Então não existe uma ideia unificada, mas nem tudo que é posto como teoria crítica é necessariamente tem um certo rigor científico ao ponto do qual eu consideraria algo como verdade ou até mesmo provável. Por exemplo, no Dialética do Esclarecimento, eu acho que isso fica que tem uma parte que eles falam sobre ciência que eu particularmente discordo. Eles quem? O Adorno? E o. Don Hockenheim. Por exemplo, tem uma parte que eles falam sobre ciência que eu particularmente discordo, sobre a instrumentalização da ciência pelos meios de capital, o que realmente ocorre, mas eles colocam meio que como a própria ideologia científica, pelo menos a partir de Francis Bacon, leva a isso, de que ela se torne instrumental e voltado para o capital, o que em si ela não tem o nuance de perceber que o caráter instrumental do capitalismo também é prejudicial à própria ciência, especificamente a todos os campos que não são em si feitos para aplicação prática, como a própria evolução, por exemplo, já que é justamente o tipo de coisa que inibe. Como é o nome quando se dá dinheiro para alguma coisa? Financiamento. Isso. Justamente que inibe o financiamento desse tipo de pesquisa quando eles falam que
a ciência se torna mítica na questão de que quando a ciência substitui o miticismo, ela mesma se tornou mítica, na ideia de que ela não se torna inquestionável o valor da ciência em si. E eu discordo, vindo principalmente da ideia de dentro, ela não só é questionável, como questionar a ciência é o que torna ela legítima, diferente do misticismo. Então, você não precisa tomar tudo o que a gente está falando aqui sobre teoria crítica como algo dogmático, e você pode ler os livros, nesse caso Dialética do Esclarecimento, e tirar suas próprias conclusões. Aliás, eu vou deixar toda a bibliografia usada na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube. Mas sim, parte do qual eu quero falar, e é uma parte em si com a qual eu majoritariamente concordo com a Adorno, que é a parte sobre indústria cultural, sobre como a reprodutibilidade e a transformação da cultura em um negócio, ou melhor, como a comodificação da cultura é o que vem infectando ela com uma qualidade de mesmice entre todas as suas instituições, sejam ela o filme ou o rádio, na época dele rádio, porque ele foi escrito em 1940, e como essencialmente a cultura vinha se tornando uniforme devido sua comodificação, de maneira que ela assume um aspecto de pouca a nenhuma variabilidade, pode ser exemplificado pelos próprios filmes da Marvel, que são extremamente formulaicos, não só em seus enredos, mas também até na maneira como eles são editados ou no tipo de arco que você tem entre eles, o tipo de mensagem que você tem entre eles. Da estrutura do diálogo. Assim, a estrutura do diálogo, como esse diálogo chegou até a se propagar para outras áreas. Por exemplo, o Star Wars, a nova trilogia da Disney, que até mesmo tem um diálogo completamente diferente do que você esperava dos filmes quando eles eram produzidos pelo George Lucas, quando eles ainda tinham alguma autoria, não que Star Wars não fosse comodificado antes, mas essa comodificação foi exponencialmente aumentada a partir do momento que ele vai para a Disney, quando se torna um produto, e ele acaba se assemelhando até aos outros produtos da Disney, como a Marvel. Pois é, então tendo em vista que foi justamente essa maior comodificação do Star Wars que arruinou as sequels, se você ainda está com raiva de Star Wars, eu tenho boas notícias. Junte-se agora ao PCO e, com o pagamento único de seus grilhões, nós podemos tomar os meios de produção e você, não só você, mas todo mundo pode fazer seu próprio Star Wars. E agora você pode fazer um bom Star Wars e parar de reclamar na internet sobre ele. PCO, Partido da Causa Operária. 2929. PSTU também pode ser. Ah, o PSTU já é muito pelego. Eu não acho, não sei, não acho que o PT vai acabar com leis internacionais de direitos autorais, mas Eu é não acho isso. que o PCO vai conseguir acabar com isso. Não, mas você não precisa conseguir. Você só as ignora e agora você pode fazer seu próprio Star Wars. Entendi. É. E aí a Disney vai fazer o quê? Mandar um processo numa corte que não a reconhece? Eu acho que a Disney tem influência suficiente de lobbying pra chover democracia no Brasil. 2003 foi o Iraque para pegar o petróleo. 2020 alguma coisa, o Brasil para pegar o Star Wars de volta. Tipo isso. E aí nisso, isso não só afeta filme, como em Hollywood, ao ponto de que você tem tipos de filme e de que dependendo do tipo de filme você consegue prever, e não só prever, até esperar o que vai acontecer com base em filmes anteriores que você viu, de maneira que você tem uma manutenção cíclica e retroativa desse sistema, que até o próprio fato dele não chegar a essas expectativas acaba sendo diversas vezes decepcionante para a audiência. O fato de que você não está recebendo a mesma coisa que você já teve. E isso não é uma crítica incomum. Até o próprio Martin Scorsese, quando ele diz que os filmes da Marvel não são cinema, ele está fazendo em si essa crítica sobre como você tem sempre a mesma coisa empacotada ali. Ele só não dá o último passo de a culpa deles serem assim ser do capitalismo.
especificamente da relação de produção desses filmes com o capitalismo, no qual ele troca o valor de uso que você tem do objeto artístico, ou seja, o valor que você tem ao consumi-lo, pelo valor de troca. Então, você perde valor de uso, você produz arte sem qualquer nuance, ou sem qualquer, Expressividade. não só expressividade, mas uma noção de autoria. Você não consegue, por exemplo, em diversos filmes da Marvel, Identificar características identificar do de um autor, autor roteirista. Sim, 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 sim. ou alguma forma de sinceridade naquele roteiro. Ele é puramente algo feito porque existe uma plataforma de consumo para ele. E até mesmo permite, por exemplo, que alguma coisa seja feita, mesmo que ninguém queira, contanto que ele tenha uma forma de fazer dinheiro. Pode ser até aquém do consumo. Por exemplo, o filme do Emoji é repleto de propaganda. É um filme que essencialmente estava pago antes das pessoas o consumirem. E isso afeta tanto o cinema quanto a música. Por exemplo, a música pop tem toda uma característica de mesmice de falta de autoria, que não é por acaso, muitas delas são até feitas, assim, a maioria delas não é escrita pelos próprios cantores, e então realmente eles são só reprodutores daquela forma de arte, não seus autores, apesar de serem creditados como se fossem autores, e são, na verdade, muitas vezes escritas por terceiros. Por exemplo, existe um compositor sueco, Martin Sandberg, que é responsável por escrever diversas músicas pop famosas como Baby One More Time, da Britney Spears, ou Baby, one more time. I Want It That Way, do Backstreet Boys, ou Shake It Off, da Taylor Swift, That way. I Kissed the Girl, da Katy I Perry, kissed the girl that like it. One More Night, do Maroon 5. Aí agora você me fudeu. Eu também não sei como é. Mas tudo isso foi escrito por uma pessoa, mas criado a impressão de que foi escrito pelos seus cantores. Só para dar uma dimensão, esse mesmo cara já escreveu para Adele, Backstreet Boys, Benny Blanco, The Weeknd, Justin Bieber, Dennis Pop, Dr. Luke, Oscar Halter, E-Type, Ariana Grande, It's Alive, Savan Kontiga, Avril Lavigne, Christian Lurin, Maroon 5, Ali Payame, Katy Perry, Pink, Rednecks, Leslie Roy, Ilha Salmonzera, Ed Sheeran, Shellback, Britney Spears, Taylor Swift, Justin Timberlake, The Veronicas, Remy Yakambo, NSYNC e Kelly Clarkson. Então, se você acha que música pop parece muito entre si, é porque ela só tem um autor mesmo. São poucos autores dividindo vários intérpretes. Mas dentro desse paradigma, Hum. você percebe que provavelmente alguém com melhor conhecimento musical conseguiria encontrar, mesmo dentro de diferentes intérpretes, características que permitiriam a identificação da música ao autor original, como por exemplo esse cara. De forma que ela não seria necessariamente desprovida de autoria. Eu acho que isso vai até contra o seu ponto, porque se você consegue definir isso entre todos esses. Primeiro que isso é hipotético, que uma pessoa com melhor conhecimento musical conseguiria atribuir tudo isso ao mesmo autor. E a segunda coisa é que isso reforça o ponto de que eles são todos iguais entre si, ao ponto de você conseguir chegar no mesmo autor em músicas feitas para intérpretes completamente diferentes, tentando encaixar com a personalidade marketeada por cada um deles. Bom, o meu ponto não seria que a música não é comercial, seria apenas que ela não é desprovida de autoria ou de personalidade, porque mesmo que o intérprete seja foda-se, o autor ainda autora. Assim, eu diria que não, porque ele não escreve só a música, ele também escreve as letras. E aí você tem, por exemplo, uma letra sobre a experiência lésbica da Katy Perry, escrita por um homem. Chinelo, chinelo. Hum, Quem sabe melhor sobre lesbianismo do que um cara? Realmente, não tem uma questão de autoria, não de autoria de algo interpessoal dele. Ele pode ter beijado uma mulher antes, mas eu garanto que não foi uma experiência lésbica. Eu acho que você está underestimating his powers. Tudo bem. E aí era justamente isso, que Adorno atribuía a arte que ele chamava de genuína ou pré, sua comodificação, de algo mais sincero e do qual você consegue realmente perceber a autoria sobre.
O que em si ele não via no cinema não só era a questão de que o cinema tendia a se repetir, mas que ele evitava a mudança e quando havia uma mudança em si, algo novo que tinha sucesso, ele acabava sendo engolido pela própria indústria cultural que passava a repetir um novo. Qualquer forma de rebeldia contra o sistema era assimilado e se tornava uma parte do sistema. No caso, isso foi escrito na década de 40, e eu acho isso importante se falar. Porque pelo menos a crítica dele a cinema, essa crítica, ele não tem uma crítica necessariamente à música pop, ele critica principalmente jazz, mas lendo a crítica dele de jazz, parece que você está lendo um homem velho, um velho reclamando sobre como as músicas de hoje não são tão boas quanto as músicas da época dele. Sendo as músicas da época dele, principalmente ele se refere à música clássica. O que é interessante porque Seria erudita, né? é erudita e que é uma óbvia tentativa de preservação da qualidade da arte ocidental e não uma forma de tentar destruí-la, como ele é supostamente acusado pelos propagadores do marxismo cultural, como teoria da conspiração. Ele não faz essa crítica à música pop, essa crítica foi eu que estou fazendo agora, com base nos escritos do Adorno, apesar que muita gente já fez antes. E Parabéns, Chinela, você foi massificado. Camarada Chinela. assim, isso foi feito na década de 40, em que Hollywood, especificamente, que é o que ele está criticando, estava particularmente monopolizado e também não havia exatamente um campo de crítica cinematográfica acadêmica muito bem formulado. Então, primeiro, ele podia fazer esse tipo de crítica sem ninguém dizer, sem ter muita rejeição, e ele até inclui que o fato de você ter filmes que são mais psicológicos ou que têm maior autoria não anula a crítica porque em si eles são exceção. E assim, mesmo você pode ter atribuir certo significado maior a filmes, mesmo que seja comercializado, até mesmo como os filmes da Marvel, como você pode ver, por exemplo, o canal do YouTube, o Wisecrack, faz isso constantemente. Mas mesmo o fato deles terem algum significado não os torna livres da crítica de que eles ainda em si estão extremamente similares entre si, que eles ainda são uma forma de comodificação da cultura, como outros pontos que ele coloca como a simplificação da cultura como uma forma de que ela se torna uma extensão do trabalho, de que a cultura se torna uma maneira da pessoa de lidar com as próprias frustrações do trabalho e da qualidade alienadora do capitalismo, de maneira que esse próprio consumo se torna parte da rotina do trabalho, de você trabalhar e depois seu consumo de uma mídia que não desafia a pessoa de qualquer forma, que pode ter um consumo completamente passivo, de maneira que ela consiga lidar com o próprio tormento do trabalho e possa voltar a trabalhar. Que essencialmente isso acontece não porque existe um cabal de judeus marxistas controlando tudo o que é feito na cultura, mas justamente porque a produção cultural comodificada ela é escrita a três mãos. As suas duas e a mão invisível do mercado. Achei que foi uma piada pouco inclusiva. Eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia que, se a pessoa tiver só uma mão. Você não tá incluindo pessoas com 3 mãos. Que aí você quer 4 mãos com a mão inclusiva do mercado. E só um Gazorpa Zorp? Hã? Hã? Eu nunca li nada escrito por um Gazorpa Zorp, então quando eu ler eu introduzo isso. Entendi. Então, basicamente, você está falando que sua leitura ela é absolutamente enviesada. É, E, porque eu não li Alienígenas ainda. sim. Alienígenas fictícios do Rick and Morty. Se eu encontrar uma cópia de Meu Terrível Pai, eu leio e te falo como foi. Ok. Eu nem lembro agora o que eu tava falando, porra. A mão invisível do mercado. Porque os filmes são escritos a 3 mãos, as suas duas e a mão invisível. Então, de maneira que há a repetição do que dá certo e não precisa haver uma ação consciente do próprio autor de que ele está fazendo isso, porque existem diversas restrições que são impostas a ele que acabam levando, geralmente por estúdio ou editor, ou seja o que for, que levam a isso. E aí que entra o paracinema. Queria só deixar antes aviso prévio o fato do paracinema ter qualidades que possam ser condizentes com a
crítica à cultura de massa. Cultura de massa não, né? Indústria cultural. Cultura de massa é outra coisa. A indústria cultural de Adorno, em primeiro lugar, não significa que eles sejam comunistas. Mas eles, Segundo, alguns podem até ser. Mas, em segundo, não significa que Adorno aprovaria desses filmes. mas ele aprovaria. Não. Porque eles são a suma realização da arte. Ele até comenta em um dos ensaios dele de que parece quanto mais algo se diferenciasse do que é tradicionalmente considerado cinema, mais próximo de arte. Ele seria mais isso na verdade porque é pior até mesmo do que o cinema. Isso parece um homem velho reclamando que o tempo jovem não é igual. Então, isso é outra parte no qual eu discordo de Adorno. Bom, em primeiro lugar, o paracinema, o seu consumo, ele não é algo implícito ao filme, ele é algo desenvolvido pela comunidade que o consome, que ele não leva em consideração. E nem poderia, porque não existia exatamente esse tipo de comunidade tão bem exposta De forma que na época. o consumo de paracinema, ele necessariamente é ativo. Sim, e essa é outra coisa. O fato do consumo ser ativo é justamente o contrário justamente o que ele critica no cinema convencional, de você ter um consumo passivo e em que a pessoa só absorve o que está vendo de maneira não crítica, já que o consumo do paracinema é extremamente crítico e é o fato dele ser crítico que leva ao consumo dele, porque assim, eu não acho que dá para assistir The Room sem você ser crítico dele. É até um negócio incrível, porque ele impede você de assistir de maneira passiva. Ele te compele a ser crítico do próprio cinema, e o fato é de que. De que você não consegue só receber um significado para o filme, você, enquanto assiste, necessariamente está construindo um novo significado pessoal e intransmissível Sim, em cada filme cult. absolutamente. Para Além do. cinema é construtivismo. Sim, além do fato de que justamente o paracinema, por ser feito geralmente sem um estúdio, geralmente sendo financiado por uma pessoa só, que comumente também é o escritor e diretor do filme, Muitas vezes ator principal. é, ele não tem as mesmas restrições do que o cinema. Ele tem uma característica muito mais autoral e muito mais sincera do que o próprio cinema hollywoodiano. Tem uma coisa que eu queria falar sobre o cinema hollywoodiano, né, que eu comecei e não terminei, mas que a Dona escreveu o livro na década de 40, no qual assim, Hollywood era particularmente monopolística, o que foi se desfazendo, e você tem, por exemplo, na década de 70, essa tendência de filmes mais autorais, que essencialmente morre nessa década em virtude de filmes como Tubarão ou Star Wars, que são os blockbusters, que mostram que Autoria. Hollywood podia estar fazendo muito mais dinheiro do que estava fazendo produzindo esse tipo de filme. Ela volta a ter as características de mesmice e ainda as características se impõem muito mais, que é até o momento de agora que você tem não só a influência do blockbuster, como Hollywood é tão monopolística quanto a da década de 40. Por exemplo, com a Disney comprando a Marvel, a Lucasfilmes, a Pixar, Fox. Mas assim, aí voltando ao que eu estava falando, que justamente o que qualifica esses filmes como para cinema é o fato deles não aderirem à estética do mainstream, Mainstream. seja de maneira intencional ou não, mas essa questão, muitas vezes, tanto a produção deles é intencionalmente fora dessa estética, seja com um filme de gore, filmes absolutamente absurdos como Robogeisha, e mesmo quando não é intencional, como é o caso de The Room, ele ainda não consegue aderir, mas isso é percebido por quem consome e, de certa forma, o próprio consumo do The Room é com também ver as falhas no gênero que ele tenta replicar. Então, assim, queira ou não, o consumo do paracinema é muito mais político do que a doutora Maica isso Castelhano. dá a entender em sua tese.
de mestrado. O doutorado não lembro qual era. Acho que Eu era acho, mestrado. eu acho que era. Eu acho que era mestrado simplesmente porque agora ela é professora em alguma universidade e quando ela fez o mestrado, o Orkut existia. Sim. Se quiser debater a gente sobre. Não é nem um debate, não é uma conversa sobre sua tese de mestrado, sobre essa uma frase. Não é nem a tese em si que você está defendendo. Estamos aqui, podcastcult.gmail.com. Nossa maior, mais famosa e única convidada, se vier. Tecnicamente, a gente abriu um convite para o Pedro Salomão. Ele que não. Ele que com certeza assistiu o podcast. Ele provavelmente assistiu o podcast e nunca veio. É. E não é uma política que existe só em relação ao consumo, mas a própria comunidade em si do paracinema tem toda uma luta política em rejeição ao mainstream na academia, de legitimação do paracinema como campo de estudo, do qual, de certa forma, a doutora fez parte, quer queira ou não. Então, dentro da perspectiva do Adorno, que ele mesmo não concordaria, porque ele era um tanto chato sobre esse tipo de coisa, até tem um negócio de Adorno seria considerado um tanto conservador em relação à arte. Ele chega no ensaios recolhidos sobre indústria cultural, ele chega a culpar a libertinagem que estava florescendo acho que era Suíça, nos filmes franceses. Porra, É. ele é seu típico tiozão de churrasco. Teve também, tem umas histórias dele sobre como quando ele fizeram um protesto, um grupo de esquerda, vale ressaltar, estava fazendo um protesto que estava atrapalhando a aula dele. Especificamente, um grupo de feministas chegou a um protesto contra o patriarcado, chegou a agarrar e beijar ele enquanto ele dava aula. Eu não sei como isso funciona, mas e ele chamou a polícia delas. Isso é estupro? Definitivamente abuso sexual da parte delas, mas eu não sei, tem que perguntar pro nosso advogado em plantão. Nossa, jogar de plantão. Mas chama polícia traidora de classe responsável por defender os interesses da burguesia monopolizando a violência do Estado, essa polícia contra protestantes de esquerda. Então, ou também como ele chama jazz em dialética do esclarecimento de barbárie estilizada. Então, assim, eu sugiro você não tentar fazer arte na tentativa de agradar Adorno, como uma figura paterna ausente, proclamando a verdadeira arte libertadora dentro do comunismo, dentro da perspectiva do comunismo, nem tentar consumir arte pensando, mas o que Adorno pensaria sobre isso? Já tem figuras paternas demais para agradar. Uma já é demais, você não precisa de uma figura paterna morta. Não é mais. Assim, ele definitivamente não aceitaria da vulgaridade que é comumente encontrado no paracinema, apesar dele absolutamente ser a antítese do que ele critica na indústria cultural. Não sei o que mais adicionar. O consumo do paracinema é em si político. Doutora, se quiser vir aqui também. E é isso. Acho que é isso. Companheiro Rola. Sim, camarada chinelo. Atenção, por favor, todos de pé para o hino da Internacional. Começa a cantar aí. Eu fechei o site em francês. Eu também fechei. Pô, Internacional tá tocando aí. Barra Internacional. Mas esse foi o 13º episódio do Cult. Tudo isso eu vou colocar enquanto É quase um diálogo platônico, né? Quase, né? Uma coisa, vou dizer que eu só devo ter dormido umas 4 horas nas últimas 2 noites. Então eu tava numa grande brisa, assim. Eu só acho interessante como as coisas que são normalmente acreditadas ao bicho-papão marxismo cultural, que são mais as coisas progressistas do que, de fato, as coisas relacionadas à economia, né? Ao controle e a forma como a economia e os marxismo de verdade. Então, as coisas como expressão, feminismo, direitos civis, são aquilo que possivelmente o nosso grande marxista cultural, Adorno, chamaria de libertinagem. De forma que o marxista cultural, o aspas, marxista cultural, concorda com as pessoas que criaram o conceito de marxismo cultural. Assim, mais ou menos. Adorno ainda defendia em si liberdade individual, apesar que não necessariamente
até porque não tinha tanto muito bem organizado como movimento, coisas como LGBT, ou mesmo o feminismo foi, eu acho que foi mais o fato delas estarem interrompendo a aula dele do que E abusando sexualmente. e abusando sexualmente, do que o fato delas serem feministas em si. Mas isso é outra coisa que a acusação do marxismo cultural é justamente como esses tipos de valores progressistas estão sendo colocados nos Hum, filmes de Hollywood, por E nas outras exemplo, formas de mídia e em todas entretenimento. as formas de mídia, justamente por causa da ideologia marxista. Sendo que, assim, por que você acha que eles criaram o filme da Capitã Marvel porque eles foram convencidos pela escola de Frankfurt a colocar uma mulher no papel principal? Ou porque o hype que criou do fato de você colocar uma mulher no papel principal fez com que um filme medíocre como Capitão Marvel recolhesse mais de US$ 1 bilhão? Para seguir a escola de Frankfurt, que era marxista e adoraria que uma empresa privada angariasse para si, privadamente, mais de US$ 1 bilhão Sim. de lucro. É lucro, né? Sim. Aliás, não sei, que box office não necessariamente. Que Ah, não justo. leva em consideração, por exemplo, o custo que ela teve com marketing, De produção. e produção. Ou, por exemplo, porque estúdios criam filmes sobre questões sociais que estão em alta. Ou Acho transexualidade. que a gente tem que falar. Ou crítica Acho a que a gente tem que gênero falar sobre como. vários. Então, pera, justamente como a garota dinamarquesa em 2015, quando o transexualismo é uma questão em alta. Porque tem gente que vai assistir. E porque esse tipo de questão social dá um patamar para que um filme concorra ao Oscar. O que ele concorreu. Apesar de eu não ver o filme, muita gente não gostou dele. Ele tem 67% de crítica no Rotten Tomatoes. O que não é ruim, mas não é particularmente bom. Não é nada espetacular. E concorreu ao Oscar. Ou porque a Disney faz um filme como Pantera Negra com um elenco completamente negro. Porque ela sabia que ia ter gente para assistir. De certa forma, a mesma razão pela qual ela faz um filme com um elenco, enfim, em grande parte negro, é a razão por que em filmes da década de 60, em pleno ápice de movimentos civis, eles tinham filmes quase exclusivamente com atores brancos. Uma questão financeira. De forma alguma, acredite que essas causas são em si legítimas da corporação. Pode até ser que quem as escreveu acredite nela. Isso eu não duvido. Mas a corporação as promove porque isso é lucrativo para elas. E elas só a promovem no momento que isso entra no zeitgeist cultural. É diferente, por exemplo, de um cara como Ed Wood, que em 1953 faz um filme sobre o ato dele de se vestir como mulher, sobre ele ser, assim, não sei se ele é travesti, né? Que a gente chama de crossdresser, né? Que realmente conseguiu ser financiado justamente porque havia, na época, a primeira cirurgia de troca de sexo, uma das mesmas, o que em si Visibilidade. deu visibilidade, mas o filme em si é muito mais genuíno, até porque o próprio Ed Wood praticava crossdressing. Ele, por exemplo, quando lutou na Segunda Guerra, ele usava sutiã e calcinha debaixo do uniforme, de acordo com ele mesmo. Então, assim, ou, por exemplo, na questão negra, os próprios filmes de Black Exploitation, como Dolomite, que eram financiados, no caso, pelo próprio Rudy Ray Moore, que é o Dolomite, e justamente foi uma questão de que não havia, ou praticamente não haviam, filmes com negros no cinema hollywoodiano. Então, assim, é uma coisa muito mais sincera, parece, né, do que ou do que poderia possivelmente ser a indústria cultural. Até mesmo o fato de que a indústria cultural em si tende a repetir diversas mensagens, ela não existe. Assim, ele é posto pelos marxistas culturais como dominados por esses marxistas, e ela não em si mensagens marxistas. Você provavelmente nunca viu um filme marxista na sua vida. Que você tem em si na a tendência da reprodutibilidade de valores previamente aceitos dentro do zeitgeist cultural. Então, assim, é não só a questão de Hollywood ser dessa forma até conservadora, como a questão de que os próprios para cinema que conseguem reproduzir algo além do zeitgeist cultural ser muito mais em si transgressor do que Hollywood. Por exemplo, o próprio Zé do Caixão,
Ele é o vilão do próprio filme, mas ele é, em si, um personagem que incorpora a filosofia egoísta, que é fundamental para diversos grupos anarquistas, proposta por Max Turner em O Único e Sua Propriedade. Por isso, o próprio fato de ele poder transmitir esse tipo de personagem torna muito mais transgressor. Eu acho que é isso. Esse foi o 13º episódio do Cult. Caso você não tenha pego a piada, é porque 3 é PT. Não. Obrigado por chegar até aqui e não ser capaz de perceber a piada. Eu sei que estou brincando, eu sei que ninguém chegou até aqui. Pois é, demorou pra caralho pra fazer, mas conseguimos. Próximo episódio, outra coisa. Possivelmente The Happening do M. Night Shyamalan, que é trash, mas não é exatamente para assim. Outra coisa, não sei. Talvez Pedro Salomão. Talvez. Não prometo nada. Talvez Conservapédia. Talvez Conservapédia. Talvez Avatar da Starbender. Aí também não. Você tem que sacrificar, Chinelo, pela arte. Eu acho que tem um limite até onde eu vou. Você gosta de Avatar? Do desenho, É uma experiência libertadora, Chinelo. Quando você vê alguma coisa que você ama sendo destruído na sua frente, lenta e dolorosamente, você se desgarra das suas mordaças mundanas. Só neste momento, após assistir The Last Airbender do M. Night Shyamalan, você consegue atingir a iluminação num estado desgarrado de pressões mundanas. não.